Bom dia, meus queridos, como é que estão? Tudo bem? Hoje o tema, ele é um tema bastante importante nas relações entre os casais, nas relações dos casais quando esse casamento finaliza. É muito interessante que tudo começa no amor, começa com o meu bem, depois termina com os meus bens, mas em relação às pessoas que se separaram, em relação aos bens se resolvem. Mas algo que está acima dos bens, acima dessa quebra de vínculo matrimonial, é o psicológico da criança. É a criança que nasceu. Uma criança totalmente indefesa. Uma criança totalmente incapaz para os atos da vida civil. Uma criança, mesmo que na condição de absolutamente incapaz, mesmo que na condição de adolescente, e quizás às vezes até mesmo na sua maioridade, com seus 18 anos, ela sofre demasiadamente com uma separação, uma influência psicológica imensurável. Ela não consegue imaginar porque aquele elo se rompeu. Isso já começa a trazer problemas no desenvolvimento daquela criança, naquele lar, os irmãozinhos, enfim, a família se desestruturou. O tema desse vídeo genitora, que sou detentora da guarda unilateral, posso ir para outra cidade, posso ir para outro estado, posso morar no exterior sem a autorização do genitor? Minha querida detentora, ou pode ser também meu querido detentor, lembre-se que você não pode tomar atitudes unilaterais. A criança que está lá é fruto de uma só carne quando vocês estavam bem em relacionamento. A criança, ela tem a genética de ambos os lados. Quando nós buscamos fundamentação na Constituição Federal, que veremos logo mais, quando nós buscamos no direito de família, quando nós buscamos e observamos o Estatuto da Criança e do Adolescente, quando nós observamos a lei a respeito que dispõe sobre a alienação parental, nos deixa claro a proteção, as políticas protetivas do Estado, através de suas legislações, dando o que? Prioridade, proteção integral ao interesse da criança em desenvolvimento. Você, pai, não adianta você falar assim, eu não vou dar aquilo de pensão, de maneira alguma. Meu querido, é a criança que precisa. Pare com o seu egoísmo, pare com o seu sentimento machista, talvez. Enfim, pense na criança que já está sofrendo pela separação, que foi você, o senhor e a senhora, que colocou aqueles filhos no mundo. Nós assim temos a responsabilidade, cada um de nós, de zelarmos pelos nossos filhos. Nós crescemos, não estamos mais no tempo da boneca, não estamos mais no tempo da bolinha de gude, do carrinho de rolemã, do estilingue, de pular a corda. Acabou. Nós crescemos, adquirimos titularidade, aprendemos a trabalhar na sociedade, somos adultos, resolvemos nos relacionar, resolvemos nos casar, e aí é um compromisso, é um pacto que fizemos perante a lei, e aí nasceram os filhos, deu-se início à formação de uma família. Não adianta se esquivar ambos os lados de suas responsabilidades. Preste atenção, os seus filhos estão sofrendo. Preste atenção, existe uma máxima que eu aprendi uma certa feita numa universidade que trabalhava. Uma senhora chamou-me e falou assim, Edson, guarda isso no seu coração. Numa separação, num divórcio, a sua ex ou o seu ex pode ser o seu maior amigo ou o seu maior inimigo. É uma grande verdade. Nunca me esqueci desta palavra, desse conselho, e é uma grande verdade. Por quê? Dependendo do tempo de namoro, do tempo de noivado, dependendo do tempo de casamento, tem casais que separam às vezes em uma semana, mas teve talvez o tempo aí de convivência entre namoro e etc.
Mas tem casais que estão há 17 anos, há 20 anos, há 30 anos, um conhece o outro demasiadamente. Então ele sabe quando aquele fica nervoso, quando que o pavio daquela acende, quando um ou outro explode. E na separação, ou aquele é amigo, ou ele se torna um grande inimigo. E quando nós estamos aqui dentro do tema voltado mais para a separação, mais voltado na modalidade de guarda unilateral, nós observamos que aquele que está, que é o detentor da guarda, muitas das vezes usa de artifícios maquiavélicos, malignos, intencionais, dolosos, para afastar aquela simples, singela criança dos afetos para com a outra parte. Isso é terrivelmente, ao meu ver, criminoso. Nem sempre um crime é você atirar numa pessoa, nem sempre um crime é você desferir um golpe em alguém e levá-lo a óbito. Muitas vezes, atitudes de desafeto, a separação do pai ou da mãe por atos intencionais de fazer naquela tenra cabeça entender que o pai não presta ou que a mãe não presta, e assim vai ao ponto da criança não querer mais estar em visita com seu pai, da criança não querer mais estar em visita com a sua mãe. Estratégias, atitudes, como é que eu vou fazer? Ele tem o direito de visita, mas eu vou ferrar. Eu vou fazer o quê? Colocá-lo na natação. Esporte vai desenvolver, nada contra os esportes, mas inscrever aquela criança, o genitor detentor da guarda ou a genitora assim sendo, para afastar a criança do direito de visita, porque numa fase de adolescência, naquele clube ela vai fazer a sua turminha. Dado o momento ela vai falar assim: pai, hoje eu posso não ir com o senhor? Ou mãe, hoje eu posso não ir com a senhora? Por quê? Porque ela fez amizades. É bom para o desenvolvimento. Mas será que a intenção foi para o desenvolvimento daquela criança ou para que você realmente conseguisse, detentor ou detentora, o objetivo de frustrar a visita da outra parte não detentora? Pensamentos maquiavélicos. Para que isso? Siga o teu caminho, siga o teu rumo, seja feliz novamente. Se desejar, case novamente, mas não caia nos erros do passado. Veja um novo mundo lá para frente, mas não prejudica aquela criança maravilhosa. Que ela possa, mesmo infelizmente, num lar que se separou, que aí se divide em 2 outros lares, que ela possa ter liberdade de conviver com quem quer que seja. Fique preparado, porque as pessoas precisam buscar a sua felicidade. Claro, com sabedoria, porque eu já não fui muito bem no meu primeiro casamento. Nós precisamos procurar, dentro da lei, dentro da psicologia, dentro da maturidade, no nosso próximo casamento, não errarmos como no primeiro. Porque senão você vai cair num círculo vicioso. A respeito do tema, posso levar a criança para uma outra cidade, para um outro estado, outro país? Você pode sim, desde que você tenha motivos plausíveis, motivos justos, mas que você não faça isso, guardião detentor, para ferrar a outra parte. Naquela máxima, ou o melhor amigo, ou o pior inimigo. Não é verdade? Se você entender na tua maturidade, que nós precisamos ir a cada dia buscando essa maturidade, você, é claro, sendo o melhor amigo, você vai ligar para a outra parte, para o genitor ou genitora, não detentora da guarda, e vai simplesmente perguntar, vai explicar, até sentar com ele em lugar oportuno, para você colocar à mesa o motivo pelo qual você pretende então mudar-se de cidade. Motivos, por exemplo, emprego, cidade melhor, escolas melhores, e que você nesse interim propõe um gesto de solidariedade, de respeito, principalmente ao interesse da criança, possibilidades maiores que aquele genitor não guardião de poder manter o seu equilíbrio de convivência com seus filhos.
Mas, se pelo lado maquiavélico você assim agir, você está se autodestruindo. Você verá, em médio, curto e longo prazo, que você está se destruindo. Teve uma ocasião que, numa das reportagens televisivas, falou sobre a alienação parental, que está na Lei 12.318 de 2010. Ela contém aqui 11 artigos, mas os artigos principais vai até praticamente o artigo 8º. Dizendo assim: filhos que sofreram pelo detentor da guarda unilateral todo tipo de alienação parental. Lá para frente, na maioridade, aquele pai que tanto relutou e não conseguiu, pelas artimanhas infindáveis da opositora inimiga, ou do opositor inimigo, quando resolveu tentar mais uma vez, aí naquela reportagem perguntando para aquele filho, ele falou: olha, o meu pai, eu sei que ele é meu pai, mas eu não tenho afeto por ele. Entristeço-me muito em tê-lo como meu pai, mas eu não sinto vontade de estar com ele. Por quê? O tempo todo, no exemplo da reportagem, não que o outro lado, o detentor, não faça, o genitor com a genitora, mas esse exemplo hipotético, o pai não era detentor da guarda e sofreu alienação parental. Esse filho falava ali para o repórter entrevistando, dizendo o seguinte: eu respeito como meu pai, eu respeito como meu genitor, mas não tenho vontade nenhuma em ter laços afetivos com ele. Por quê? Desde pequeno eu ouvi da minha mãe: o seu pai não presta, o seu pai não te ama, o seu pai não te visita. Mudando, a sua mãe não te visita, a sua mãe nem te liga, mesmo podendo te ver pelo WhatsApp, nem te chama. Você nem está no rol dos contatos no WhatsApp da tua mãe. A perda de afetividade, isso machuca muito, tanto aquele que sofreu o ato alienatório, como também meu querido que está passando, minha querida que está passando por isso, muito mais imensuravelmente as nossas crianças. Olha como afetou o desenvolvimento psicológico daquela criança que, desde a tenridade, infelizmente, motivos diversos, a partir da separação, aquele que era detentor, homeopaticamente, martelando: não presta, é ruim, não te ama, não te quer. Não presta, é ruim, não te ama, não te quer, não te visita e nem pergunta de você, meu filho. Vai crescendo como? Pois bem, a pergunta é: eu posso mudar de cidade? Claro que sim, desde que você seja ética, desde que você seja ético, desde que você realmente mantenha esse laço de harmonia, com uma nova vida para você, respeitando a nova vida da outra parte. Chame o outro que não é guardião e converse com ele sobre as suas pretensões, mas desde o começo da separação. Não espere mudar intencionalmente, abruptamente a sua forma de ser, que vai ser difícil. Precisa então começar, se você assim está agindo. Mude a tua conduta. Vejamos o que nos diz a Constituição Federal no seu artigo 226 e 227. Meu querido aluno de direito, meu querido pai ou mãe que está passando por essa dificuldade, grave bem isso: o Estado protege as crianças, protege todos nós como cidadãos dentro do nosso ordenamento jurídico. Mas no tocante ao tema deste vídeo, a relação à guarda unilateral como modalidade, em relação a atitudes também unilateral, posso fazer isso sem o consentimento do outro? Presta atenção, nós vivemos num país que temos um ordenamento jurídico na sua soberania. Não adianta, você tem que sustentar a criança, você tem o dever de pagar pensão alimentícia, você tem o dever de consentir a visita, não adianta. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é incisivo: maior proteção para as crianças, maior proteção para os adolescentes. Não adianta, a Constituição coloca essa responsabilidade.
A lei de alienação parental passou a existir por quê? Por atos criminosos nesse sentido, como já falamos. Não adianta. Você é pai, você é mãe, tem responsabilidade. Alimentos, roupa, educação, espiritualidade, moradia, lazer. Você não vai fugir da sua responsabilidade. Ah, mas eu tenho mais 3 filhos com mais 3 casamentos. Problema é seu. Assim penso eu, com todo respeito. Colocou o filho no mundo, tem responsabilidades. Bateu o carro porque tomou ali uma guarita, né, uma birita, tem responsabilidades. Você cometeu um homicídio, artigo 121 do Código Penal, tem privação de liberdade. Nós temos um ordenamento jurídico que prima pela criança. Leiamos rapidamente alguns artigos, por exemplo, da Constituição Federal, artigo 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. A família tem especial proteção do Estado. Precisa falar alguma coisa a mais? O Estado está de olho nas famílias. Se você se separou, você não vai fugir da reta. Se você tem crianças que dependem de você, seja pai, seja mãe, guarda compartilhada ou unilateral, não interessa. Você tem responsabilidades e a lei está vigiando o meu ato e o seu ato, os nossos atos. Constituição Federal, artigo 226. Vamos ler agora o 227. Caput, é assim: é dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar, vem de segurança, a criança, ao adolescente, ao jovem, com absoluta prioridade. As crianças, adolescentes e jovens têm prioridade. Você não vai escapar disso. Você deveria não ter se casado. Você deveria não ter tido relação sexual. Você deveria não ter colocado uma criança no mundo. Mas como nós colocamos, temos responsabilidades e não podemos fugir da mesma. Diz mais assim: com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde. Olha aí, é isso aí. Pois no mundo, você vai ter que dar e assegurar junto com o Estado o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Fui claro? Não sou eu que estou falando, é a lei. A nossa Carta Maior, a Constituição Federal, artigo 226 e artigo 227. Vamos para frente. E aí, buscando agora o Código Civilista, o Diploma Civilista, no seu artigo 1583, caput, a cabeça do artigo, diz assim: a guarda será unilateral ou compartilhada. Não interessa. Em relação à proteção da criança, qual seja a modalidade, você não vai fugir da sua responsabilidade. Ambas as partes de cuidar daquela criança. Enquanto a família vigente, ou mesmo que dissolvida, a responsabilidade está sobre os seus ombros. Não adianta fugir desse compromisso para com as nossas crianças e para com os nossos adolescentes. Esse artigo 1583, ele vai fazer a diferenciação entre guarda unilateral e guarda compartilhada. O parágrafo 1º diz assim: compreende por guarda unilateral. Por que eu estou aqui enfatizando a unilateral? Justamente pela intenção, eu posso mudar de cidade, de estado, ou até mesmo de país sem o consentimento do outro genitor? Não, depende, preste atenção. Compreende-se por guarda unilateral atribuída a um só dos genitores. Parágrafo 5º desse mesmo artigo, vamos ler. Presta atenção, sai do estágio de inocência. A guarda unilateral obriga o pai ou a mãe, que não a detenha, a supervisionar os interesses dos filhos. Ah, eu estou pensando, não quero nem saber. Não, não é assim não, é teu filho. Não é porque você paga a pensão que você cruza os braços, sempre de olho. E diz assim: obriga o pai ou a mãe que não a detenha a supervisionar os interesses dos filhos. E para possibilitar tal supervisão, qualquer dos genitores sempre será parte legítima para solicitar informações ou prestações de contas.
A outra parte guardiã tem que ser cobrada, prestar contas. Ou situações que direta ou indiretamente afetam a saúde física e psicológica. Olha aí, a alienação parental que já falamos. Diz mais, e a educação de seus filhos, e nos remete dentro desse parágrafo 5º a lei de alienação parental 13.058 de 2014. Presta atenção, fique atento, meu querido aluno. Perdão, meu querido, acho que me referenciei aqui errado. A lei 13.058, ela vai trazer a respeito da regularização, acrescentando esse parágrafo 5º, tá bom? E esse dispositivo legal diz que um dos genitores não pode mudar de domicílio sem o consentimento da parte adversa. Aí nós vamos então para a própria lei de alienação parental, que é a lei número 12.318 de 2010. Artigo 2 diz assim: considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos genitores, ou o melhor amigo, ou o pior inimigo após a separação, pelos avós ou pelos que detenham a criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância, para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção do vínculo com ele. Alienação parental. Aí diz assim o parágrafo único: são formas exemplificativas de alienação parental, além dos atos assim declarados pelo juiz ou constatados por perícia praticados diferentemente ou com o auxílio de terceiros. Aí você vai ver uma lista, mas dentro do nosso tema, nessa lei 12.318, artigo número 2, inciso 7, diz assim: não pode mudar o domicílio para local distante sem justificativa, visando a dificultar a convivência da criança ou adolescente com outro genitor, com familiares desse ou com os avós. Você mudar com uma justificativa plausível: eu estou desempregado, olha a pandemia, vou morar com os meus pais que eu não consigo pagar o aluguel. É uma justificativa interessante. Eu arrumei emprego, está aqui o contrato assinado, minha carteira registrada, meu primeiro lerite, eu preciso ter o meu emprego, voltar ao mercado de trabalho. É o motivo. Mas eu vou fazer isso para ferrar o pai da minha filha, ou para ferrar a mãe do meu filho. Reciprocidade aí, para quem é detentor ou não na guarda. Não pode. A lei protege. Você, se não tiver uma justificativa, não pode. O que você deve fazer? Caso queira mudar-se, conversa com o genitor. Se você não tem esse tipo de possibilidade, os conflitos ainda são à flor da pele, você deve, é claro, sempre, independente disso, justificar isso. Peticiona no processo, aonde definiu-se aquela regulamentação de guarda, que você possa ali então colocar ao juiz o motivo da sua mudança para outra cidade e provar este motivo. Agora, a outra parte, sentindo-se prejudicada, é a mesma coisa. Peticiona nos autos, colocando que aquela atitude não provada, ela é de pirraça, e essa atitude trará problemas no convívio para com a sua criança. O juiz, com uma autoridade no seu poder, dever, vai decidir, conforme os ditames da lei, que nós já olhamos aqui na Constituição Federal, nós já olhamos aqui no Código Civilista, estamos olhando aqui na Lei 12.318. Preste atenção, então, o artigo 2º, inciso 7º, diz que mudar o domicílio para local distante sem justificativa, visando a dificultar a convivência da criança ou do adolescente com outro genitor, com os familiares deste ou com os avós. Não pode. Aí vai discorrendo, aí vai falando. Aí o artigo 4 diz assim: declarado indício, olha, é indício, hein? Indício é algo bem pequeno, já é suficiente. Declarado indício de ato de alienação parental,
a requerimento ou de ofício, em qualquer momento processual, em ação autônoma ou incidental, o processo terá tramitação prioritária e o juiz determinará com urgência, por causa da criança, proteção da criança, com urgência, ouvido o MP, o Ministério Público, as medidas provisórias necessárias para a preservação da integridade psicológica da criança ou do adolescente, inclusive para assegurar sua convivência com o genitor ou viabilizar a efetiva reaproximação entre ambos, pai ou filho, ou filhos e mães. Vai depender de quem é o detentor e de quem não é o detentor, de quem é o alienado e de quem é o alienador. Artigo 5 dessa lei: havendo indício da prática de ato de alienação parental, em ação autônoma ou incidental, o juiz, se necessário, determinará perícia psicológica ou biopsicossocial. É muito importante, porque na perícia, através de profissionais especializados, a verdade vai ser colocada à tona e aquele detentor que usou de má fé, de artifícios maquiavélicos, pagará o seu preço. E olha que o preço pode ser caro. E o artigo 6º caput diz assim: caracterizado atos típicos de alienação parental, caracterizado, ou qualquer conduta, tá? Que dificulte a convivência da criança ou adolescente com o genitor em ação autônoma ou incidental, o juiz poderá, cumulativamente ou não, sem prejuízo da decorrente responsabilidade civil ou criminal e da ampla utilização de instrumentos processuais aptos a inibir ou atenuar seus efeitos segundo a gravidade do caso. E aí vem um monte de situações. Meu querido amigo, nesse artigo 6º, parágrafo único, diz assim: caracterizado mudança abusiva de endereço, inviabilizando ou a obstrução à convivência familiar, o juiz também poderá inverter a obrigação de levar para ou retirar a criança ou adolescente da residência do genitor por ocasião das alternâncias do período de convivência familiar. Tá bem claro? A criança tem total proteção do Estado. Seja sábio. Quebre essa máxima. Se você assim estava como o maior inimigo, busque agora ter uma nova vida. Busque agora atuar como o melhor amigo, porque você conhece, você conviveu com aquela pessoa, principalmente em relação ao desenvolvimento psicológico dos seus filhos. Caso sinta o desejo no coração, passe esse vídeo ao trem, que muitos pais e muitas mães não detentores estão sofrendo muito com isso. Espero ter podido transmitir um pouquinho, que não pode mudar sem o consentimento da outra parte não detentora. Que você deve em juízo comunicar isso. Deixa o juiz decidir. Se você não conseguir ali, e se você estiver ali na paz, documenta isso nos autos também, que foi feito um acordo. Reformule ali a regulamentação de visitas e tudo será muito bom para ambos e principalmente para aquela criança. Toque no sininho para receber novos estudos de direito de família. Dê aquele likezinho e inscreva-se nesse canal. Muito obrigado pela sua atenção. Fica com Deus.